Há momentos na vida em que a obediência parece invisível. Você ora e o céu parece silencioso. Você serve e ninguém parece notar. Você perdoa e a pessoa que o feriu nunca pede desculpas. Você continua aparecendo, continua fazendo o que é certo, continua escolhendo a bondade quando a amargura seria mais fácil. E em algum lugar no fundo da sua alma, uma pergunta silenciosa começa a surgir. Será que tudo isso está fazendo alguma diferença? Talvez você já tenha feito essa pergunta mais de uma vez. Talvez esteja fazendo essa pergunta agora mesmo. Você tem tentado ser fiel, tem tentado caminhar com Deus, tem tentado amar pessoas difíceis de amar, dar quando já está cansado, continuar acreditando quando os resultados não chegam rapidamente. E ainda assim, em vez de ver uma colheita, tudo o que você vê é terra. Tudo o que você vê é espera. Tudo o que você vê é mais um dia em que nada parece mudar. Mas Gálatas 6:9 fala diretamente a esse lugar escondido de exaustão. Ele diz: "E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos." Esse versículo não é uma frase motivacional superficial. Não é um slogan religioso destinado a fazer pessoas cansadas fingirem que são fortes. É uma verdade espiritual profunda para qualquer pessoa que já plantou sementes em lágrimas e se perguntou se Deus se lembrava de onde elas foram enterradas. A mensagem é simples, mas não é fácil. Nem toda colheita é imediata. Algumas sementes levam tempo. Algumas promessas amadurecem debaixo da terra. Algumas respostas estão sendo formadas em lugares que você não consegue ver. E a parte mais difícil da fé, muitas vezes, é continuar fazendo o bem enquanto o campo ainda parece vazio. Quando o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, ele estava escrevendo para crentes que estavam sendo puxados em diferentes direções. Eles haviam recebido o evangelho da graça por meio de Jesus Cristo, mas vozes ao redor tentavam arrastá-los de volta ao esforço humano, ao desempenho religioso e à confusão espiritual. Paulo passou grande parte da carta lembrando-lhes que a salvação não é conquistada pelas obras da lei, mas recebida pela fé em Cristo. Ele diz que Cristo os libertou e que eles não deveriam se submeter novamente ao jugo da escravidão. Mas a liberdade em Cristo nunca teve a intenção de se tornar egoísmo. A graça nunca teve o propósito de produzir preguiça espiritual. O Espírito de Deus não apenas nos perdoa e nos deixa inalterados, ele começa a formar o caráter de Cristo dentro de nós. É por isso que em Gálatas 5, Paulo fala sobre o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, ao entrar em Gálatas 6, ele se torna extremamente prático. Fala sobre restaurar aqueles que caem, carregar os fardos uns dos outros, examinar a própria vida e semear para o espírito em vez da carne. E então, ele dá esta ordem: não se cansem de fazer o bem. É como se Paulo soubesse que até pessoas cheias do Espírito ficam cansadas. Ele sabe que até aqueles que amam Jesus podem se desanimar. Ele sabe que o caminho da obediência nem sempre é decorado com aplausos. Às vezes, ele é marcado por sacrifício, paciência e longas temporadas em que a única evidência de que algo está acontecendo é a promessa de Deus. É por isso que a imagem da semeadura e da colheita é tão poderosa. Paulo diz anteriormente na mesma passagem: tudo o que o homem semear, isso também colherá. Todo agricultor entende algo que muitos corações modernos esqueceram. Uma semente não se transforma em fruto da noite para o dia. Um agricultor que planta pela manhã não volta ao pôr do sol irritado porque o campo ainda não está cheio de trigo. Ele entende as estações, entende o processo, entende que existe um trabalho oculto acontecendo sob a superfície muito antes de qualquer coisa romper o solo.
mas espiritualmente, muitas vezes lutamos com isso. Queremos semear perdão e colher restauração imediatamente. Queremos semear oração e colher respostas instantaneamente. Queremos semear generosidade e colher provisão amanhã. Queremos semear obediência e ver portas abertas antes que a semana termine. Mas Deus não está interessado apenas em nos dar uma colheita. Ele também está interessado em nos formar durante a espera. O solo prova a semente, mas a espera prova o coração. O silêncio testa se confiamos mais no caráter de Deus do que nas circunstâncias. A demora revela se estamos fazendo o bem porque as pessoas veem ou porque Deus vê. E talvez seja exatamente por isso que algumas colheitas levam mais tempo do que esperamos. Porque Deus não está apenas cultivando frutos no nosso campo, Ele está cultivando fé na nossa alma. Pense em José. Quando era jovem, ele recebeu sonhos de Deus que pareciam apontar para um futuro de influência e propósito. Mas o que veio depois não se parecia com uma colheita, parecia traição. Seus irmãos o venderam como escravo. Ele foi levado para longe de casa. Serviu fielmente na casa de Potifar, apenas para ser falsamente acusado e lançado na prisão. Se alguém tinha motivos para se cansar de fazer o bem, esse alguém era José. Ele fez o que era certo e sofreu por isso. Honrou a Deus e perdeu a liberdade. Interpretou sonhos para outras pessoas, enquanto o próprio sonho parecia enterrado na escuridão. Quantas noites José ficou acordado na prisão, se perguntando se o sonho havia morrido? Quantas vezes precisou lutar contra a tentação da amargura? Ainda assim, as Escrituras nunca o apresentam como alguém abandonado. O que parecia atraso era, na verdade, preparação. O que parecia injustiça estava sendo tecido pela providência divina. Anos depois, quando José estava em uma posição de autoridade no Egito, foi capaz de salvar muitas vidas, incluindo as vidas dos irmãos que o traíram. E quando finalmente olhou para trás, disse: "Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem." A colheita de José não foi imediata. Ela passou pela traição, pela escravidão, pela falsa acusação, pela prisão e por anos de esquecimento. Mas a semente da fidelidade nunca foi desperdiçada. Deus esteve trabalhando nos lugares ocultos o tempo todo. É exatamente aqui que muitas pessoas perdem o ânimo, não porque não acreditam que Deus pode trazer uma colheita, mas porque a espera parece muito mais longa do que imaginavam. Conseguimos obedecer por um momento, conseguimos perdoar uma vez, conseguimos servir por uma estação, conseguimos continuar orando enquanto o encorajamento ainda é fresco. Mas o que acontece quando os meses passam? O que acontece quando os anos passam? O que acontece quando a pessoa pela qual você ora parece mais distante de Deus do que antes? O que acontece quando o casamento pelo qual você luta continua frágil? O que acontece quando o filho que você ama continua fazendo escolhas dolorosas? O que acontece quando sua integridade lhe custa oportunidades, enquanto outros parecem prosperar por meio do compromisso com aquilo que é errado? É aí que Gálatas 6:9 se torna mais do que um versículo, torna-se uma tábua de salvação. Não nos cansemos. Paulo não diz que nunca nos sentiremos cansados. Ele não envergonha a alma exausta. Não finge que fazer o bem é fácil. Em vez disso, fala para o momento em que o cansaço começa a se transformar em desistência, quando a decepção sussurra: "Pare de plantar, nada está crescendo." E justamente nesse momento, o Espírito de Deus diz: "Não desista, a estação ainda não acabou, a colheita pertence a mim." O próprio Jesus ensinou isso através do ritmo do seu ministério. Ele curou pessoas que nunca voltaram para agradecê-lo. Alimentou multidões que depois o abandonaram. Ensinou a verdade a corações que resistiam. Amou discípulos que o entenderam mal.
Discutiram entre si e fugiram quando ele foi preso. Se alguém entendia a dor de fazer o bem sem retorno visível imediato, esse alguém era Cristo. João 1 diz: veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Ainda assim, ele não parou de amar. Não parou de obedecer ao Pai. Não parou de caminhar em direção à cruz. No Getsêmani, sua alma estava profundamente angustiada, e ainda assim ele orou: não seja feita a minha vontade, mas a tua. No Calvário, parecia que toda a semente que havia plantado estava sendo esmagada na terra. Os discípulos se dispersaram. Os líderes religiosos zombaram. O céu escureceu. Seu corpo foi colocado em um túmulo. Aos olhos humanos, parecia derrota. Mas no reino de Deus, o sepultamento nem sempre é o fim. Às vezes, é o começo da ressurreição. A cruz parecia uma semente desaparecendo na morte, mas no terceiro dia, a vida rompeu o solo. A maior colheita da história veio após o mais profundo silêncio. Então, quando sua obediência parecer enterrada, lembre-se de Jesus. Deus sabe como trazer ressurreição daquilo que parece terminado. O perigo do cansaço é que ele geralmente começa de forma silenciosa. Nem sempre parece rebelião à primeira vista. Às vezes, parece apatia emocional. Você continua presente, mas seu coração já não está mais envolvido. Continua orando, mas sem expectativa. Continua fazendo o que é certo, mas o ressentimento começa a crescer por baixo da superfície. Você começa a comparar o seu campo com a colheita de outra pessoa. Olha para a vida dos outros e se pergunta por que eles parecem colher tão rápido enquanto você continua semeando em terreno difícil. Mas a comparação é uma das formas pelas quais o cansaço se transforma em veneno. O Salmo 73 mostra Asaf lutando exatamente com isso. Ele olhou para os ímpios e os viu prosperando, enquanto sua própria vida parecia cheia de dificuldades. Quase perdeu o equilíbrio porque mediu a fidelidade de Deus pelas aparências temporárias. Mas quando entrou no santuário de Deus, sua perspectiva mudou. Ele lembrou que a história ainda não havia terminado. É isso que a adoração faz. Ela nem sempre muda imediatamente o campo, mas muda os olhos de quem está no campo. Ela nos lembra que Deus vê além da estação atual. Lembra que o visível não é toda a verdade. Lembra que uma colheita adiada não é uma colheita negada. Existe uma bondade que somente Deus vê, a oração sussurrada quando ninguém está ouvindo. A tentação resistida quando ninguém jamais saberia. A palavra de encorajamento oferecida enquanto seu próprio coração está partido. O ato de servir sem reconhecimento. A decisão de falar a verdade em amor, em vez de usar palavras como armas. A fidelidade silenciosa de um pai, uma mãe, um cuidador, um amigo, um cônjuge, um cristão que continua escolhendo Cristo nos momentos comuns da vida. O céu não ignora essas coisas. Hebreus 6:10 diz que Deus não é injusto para se esquecer do trabalho e do amor demonstrado em seu nome. Isso significa que nada do que é feito para Deus é esquecido. As pessoas podem esquecer. As pessoas podem interpretar mal. As pessoas podem considerar sua bondade algo garantido, mas Deus não. Cada semente plantada em obediência está em suas mãos. Cada sacrifício invisível é visto por Ele. Cada lágrima derramada enquanto você continua fazendo o que é certo é conhecida pelo Pai. O Deus que conta as estrelas também percebe a obediência cansada dos seus filhos. Mas Gálatas 6:9 inclui uma expressão que não podemos ignorar: a seu tempo. Isso é ao mesmo tempo uma promessa e um desafio. A colheita vem no tempo certo, não necessariamente no tempo que preferimos. O tempo certo significa tempo determinado. Significa que Deus não está atrasado, mesmo quando nos sentimos atrasados. Significa que o momento da colheita é governado pela sabedoria daquele que vê o princípio e o fim.
Eclesiastes 3 diz que há tempo para todas as coisas. Muitas vezes queremos controlar o calendário de Deus, mas a fé exige entregar não apenas o resultado, mas também o tempo. Abraão precisou esperar por Isaque. Israel precisou atravessar anos no deserto. Davi foi ungido rei muito antes de sentar-se no trono. Os discípulos precisaram esperar em Jerusalém pela promessa do Espírito Santo. Esperar não é evidência de que Deus se esqueceu. Às vezes, a espera é o lugar onde Deus fortalece aquilo que a promessa exigirá. Davi aprendeu dependência nos campos antes de enfrentar Golias. Aprendeu paciência nas cavernas antes de usar uma coroa. O atraso não foi desperdiçado. A espera tornou-se parte da preparação. E há outra verdade escondida nesse versículo. A colheita está ligada à perseverança. Ceifaremos se não desfalecermos. Isso não significa que a graça de Deus depende da força humana. Significa que a fidelidade importa. Significa que existem bênçãos que só alcançamos permanecendo com Deus através do vale. Muitas pessoas param pouco antes do avanço porque confundem cansaço com fim. Assumem que, porque estão cansadas, o trabalho não tem valor. Mas estar cansado não significa estar terminado. Desanimado não significa derrotado. Exausto não significa abandonado. Elias, depois de fazer descer fogo do céu, ficou tão cansado e assustado que se sentou debaixo de uma árvore e pediu para morrer. Mas Deus não o condenou. Deus lhe deu descanso, alimento e uma voz suave. Às vezes, a coisa mais espiritual que você pode fazer quando está cansado não é desistir, mas receber força de Deus. Jesus disse em Mateus 11: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O mandamento de não se cansar não é uma ordem para fingirmos que somos ilimitados. É um convite para buscar uma força mais profunda do que a nossa própria. Talvez exista alguém ouvindo agora que sente que está semeando há muito tempo e tem muito pouco para mostrar. Talvez esteja cansado de ser quem se importa, cansado de ser quem toma a iniciativa, cansado de tentar fazer o que é certo quando parece mais fácil desistir. Talvez tenha começado a se perguntar se sua fidelidade realmente importa. Ouça isto com clareza. Deus vê o campo antes que a colheita apareça. Ele vê a semente antes que o broto rompa a superfície. Ele vê sua obediência antes que as pessoas a compreendam. Ele vê suas lágrimas, suas orações, suas batalhas silenciosas e seus sacrifícios escondidos. E a palavra de Deus não diz, talvez você colha. Ela diz, ceifaremos se não desfalecermos. A colheita pode não vir da maneira que você imaginou. Pode não vir no cronograma que você desejava. Às vezes, a colheita é uma mudança de circunstâncias. Às vezes, é uma transformação de caráter. Às vezes, é um relacionamento restaurado. Às vezes, é uma paz que nenhuma situação pode roubar. Às vezes, é alguém conhecendo Jesus porque observou sua fidelidade no sofrimento. Às vezes, a colheita só será plenamente vista na eternidade. Mas no reino de Deus, nenhuma semente de justiça é desperdiçada. Olhe novamente para a cruz. Os discípulos pensaram que tudo havia acabado na sexta-feira. Eles não entendiam que o domingo estava chegando. Não conseguiam enxergar a ressurreição enquanto estavam à sombra do túmulo. E talvez seja exatamente aí que você esteja, diante de algo que parece enterrado, uma promessa, uma oração, um relacionamento, um sonho, uma estação de obediência que parece não ter produzido nada. Mas o Deus da ressurreição continua trabalhando em lugares enterrados. O mesmo Pai que ressuscitou Jesus dentre os mortos pode trazer vida ao seu tempo de espera. Ele pode redimir anos, pode restaurar esperança, pode transformar sua perseverança em testemunho.
O chamado de Gálatas 6:9 não é simplesmente esforce-se mais. Mantenha seus olhos no Deus que é fiel. Continue semeando porque Ele é fiel. Continue amando porque Ele o amou primeiro. Continue servindo porque Cristo serviu você. Continue perdoando porque a misericórdia triunfou sobre o juízo na cruz. Continue orando porque o céu não está vazio. Continue acreditando porque o túmulo não é o fim da história. Seu tempo determinado está nas mãos daquele que não pode mentir. E quando a colheita finalmente chegar, talvez você compreenda aquilo que não conseguiu entender durante a espera. Talvez perceba que Deus estava protegendo você através da demora. Talvez veja que Ele estava preparando pessoas, alinhando circunstâncias, curando motivações, fortalecendo a fé e aprofundando sua dependência. Talvez descubra que o campo nunca esteve tão vazio quanto parecia. Mas mesmo que você não veja tudo nesta vida, pode confiar que seu Pai é justo, bom e fiel. A colheita final pertence à eternidade, quando cada ato oculto de obediência será trazido à luz da sua presença, não para aplausos humanos, mas para a glória de Cristo. Imagine ouvir as palavras de Jesus: muito bem, servo bom e fiel. Naquele momento, cada passo cansado terá valido a pena. Cada sacrifício invisível será engolido pela alegria. Cada lágrima semeada em fé será recolhida na bondade eterna de Deus. Portanto, não desista. Não permita que a lentidão da estação convença você de que a semente falhou. Não permita que o silêncio convença você de que Deus está ausente. Não permita que o cansaço faça você abandonar o campo. O Senhor da colheita continua trabalhando. No tempo certo, você colherá, se não desistir. Se esta reflexão falou ao seu coração, reserve um momento para deixar seu gostei neste vídeo, compartilhar sua experiência nos comentários e contar para nós o que Deus está ensinando a você nesta estação de espera. E se você deseja continuar caminhando diariamente com Jesus, através da palavra, de mensagens de encorajamento e de reflexões espirituais que fortalecem a fé, inscreva-se no canal Caminhe com Jesus. Continue semeando, continue confiando, continue fazendo o bem. A colheita pode não ser imediata, mas no tempo perfeito de Deus, ela certamente virá.